Olá! Hoje a gente vai falar de um movimento que, olha, virou a arte de cabeça para baixo. Ele colocou a emoção no centro de absolutamente tudo. É o romantismo, uma verdadeira revolução do sentimento. E para a gente começar, eu já lanço uma pergunta. O que acontece quando a razão simplesmente não é suficiente? Pensa bem, o século XVIII foi todo sobre a razão, a ordem, o iluminismo. Mas e quando a lógica não dá conta de explicar os grandes dramas da vida? Pois é exatamente dessa inquietação que nasce o romantismo. E olha só essa imagem. Se tem uma obra que captura essa virada, essa aqui. É A Balsa da Medusa, do Théodore de Chérico. O que a gente vê é o puro caos, o desespero total de sobrevivente de um naufrágio, que aconteceu de verdade, viu? Foi uma tragédia que chocou a França lá em 1816. É uma cena que transborda emoção, uma emoção crua, avassaladora. Essa intensidade toda que a gente acabou de ver na Balsa da Medusa já nos joga direto na nossa primeira parte, uma arte de tempestade. Porque o romantismo não era de sussurros, não. Ele gritava. Era uma arte feita de paixões turbulentas mesmo. E aqui dá para ver esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, o século XVIII, com sua ordem, razão, tudo certinho nas regras. Do outro, o romantismo, que chega e vira a mesa. Celebra a emoção, a paixão e, principalmente, a liberdade. A pergunta que fica é, o que foi que aconteceu para uma mudança ser tão radical assim? É que a Balsa da Medusa era muito mais do que só a história de um naufrágio. O Chérico usou essa tela para fazer uma crítica pesada ao governo da época, que ainda lucrava com o tráfico de pessoas escravizadas. Aquele homem lá no topo da pirâmide humana acenando, ele era Jean Charles, um sobrevivente negro. E ele não está ali por acaso. Ele foi colocado ali de propósito, como um símbolo, um farol de esperança e ao mesmo tempo de denúncia. Isso mostra bem a força que a arte romântica tinha para cutucar as feridas do seu tempo. E, claro, essa revolução toda na arte não surgiu do nada, né? Ela foi, na verdade, um reflexo de um mundo que estava literalmente de pernas para o ar. Essa nova forma de sentir, essa sensibilidade romântica, ela foi forjada no calor de duas grandes revoluções. E elas não mudaram só a política e a economia, não. Elas mudaram o jeito como as pessoas se enxergavam e sentiam o mundo. E são essas duas aqui. De um lado, a Revolução Francesa, sabe? Aquela promessa de liberdade, a burguesia subindo ao poder. Do outro, a Revolução Industrial, com as máquinas a vapor transformando as paisagens, as cidades e criando um jeito totalmente novo de viver em sociedade. A Revolução Francesa, então, chegou e demoliu o chamado Antigo Regime. A monarquia caiu e uma nova classe social, a burguesia, tomou a frente de tudo. A partir dali, o que estava em pauta eram os ideais de liberdade, os direitos do indivíduo. Essa passou a ser a grande discussão. E aí, ao mesmo tempo, acontecia a Revolução Industrial, que reconfigurou, basicamente tudo. A máquina a vapor acelerou a produção num nível nunca visto. O capitalismo se firmou de vez. E claro, com isso surgiam novas tensões sociais, né? A relação entre patrões e empregados. O mundo ficou mais rápido, mais rico para alguns, mas também muito mais impessoal. Ok, no meio de tanta mudança, tanta incerteza, para onde a arte olhou? A resposta é para dentro. Esse mundo novo, caótico, forçou os artistas a mirarem no indivíduo, a colocar os sentimentos dele no centro do palco. E a palavra-chave para entender isso é individualismo. Mas calma, não é no sentido de egoísmo, tá? É sobre uma valorização da experiência pessoal que nunca tinha existido antes. O drama de cada um, os amores que não dão certo, a vida interior, tudo isso virou o principal material da arte. E é desse individualismo que nascem as grandes características do romantismo. Tipo, a emoção sempre acima da razão. Aquela vontade de fugir da realidade industrial, que era vista como fria, uma certa nostalgia de um passado que eles idealizavam, como a Idade Média, e também um fascínio enorme pelo que é misterioso, exótico, pelos sonhos e até mesmo pela morte. Para a gente sentir isso na pele, vamos dar uma olhada num trecho de um poema da época. Só essa frase aqui. A luz que nesta vida me guiava. Já dá para sentir um peso, né? Um sentimento de perda, de algo que acabou. E olha aqui o trecho completo. O poeta, João de Deus, está falando de uma luz que se apaga, de uma alma que perde o seu norte. Isso é a pura melancolia romântica. É a dor da perda, a tristeza, aquela sensação de que a felicidade dura pouco.
É a emoção pura, transbordando em cada palavra. Então tá, mas qual foi o legado disso tudo? O que ficou? O romantismo foi muito mais que um estilo. Ele mudou para sempre o papel do artista na sociedade e também o mercado da arte. E esse ponto aqui é crucial. Pensa só, por séculos, a arte servia aos nobres, à igreja, e agora, de repente, ela tinha um público completamente novo, a burguesia. E essa galera não queria saber de histórias de deuses gregos. Eles queriam ler sobre seus próprios dramas, suas paixões, suas ambições, histórias com as quais pudessem se identificar de verdade. E foi essa mudança que acabou criando a figura do escritor moderno. Pela primeira vez na história, alguém podia realmente viver de escrever, sabe? Conquistando esse novo público. O romance virou o formato perfeito para isso. E os jornais, os folhetins que se espalharam graças à Revolução Industrial, levaram essas histórias para muito, muito mais gente. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Toda essa valorização da emoção, essa busca pela identidade, a ideia de que os nossos sentimentos são a nossa verdade mais profunda, se a gente parar para pensar, será que, lá no fundo, esse espírito romântico não continua definindo muito do que a gente valoriza até hoje? Fica aí a pergunta.